Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. Meu nome é Gioverline e o tema da aula de hoje vai ser sobre viroses, tá, pessoal? Inclusive, pessoal, na nossa aula anterior, a gente falou sobre os vírus, suas características, né? Por que ele é considerado um ser vivo e por que ele não é considerado um ser vivo por outros autores, tá? E olha só, pessoal, o que são doenças virais? Tá? Diferentemente das doenças bacterianas, as doenças causadas por vírus, elas se desenvolvem por um processo de parasitismo celular. Uma das características pessoal dessa célula é o quê? É um parasita intracelular obrigatório, devido ao fato de o vírus eles não ter metabolismo próprio, ele necessitar da outra célula. Isso aí eu acho que ficou claro para vocês, tá? Então, o que torna muito dos vírus difíceis de se combater é a sua constituição em si, pois eles são revestidos por uma cápsula proteica que envolve o seu material genético, sendo uma molécula de RNA ou DNA, tá certo? Então, a gente vai agora conhecer as principais viroses que caem no Enem, tá? E uma delas, pessoal, é a AIDS. Inclusive, pessoal, a gente até falou um pouco dela na aula passada. E olha só como é que acontece. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que é um retrovírus envelopado. Aqui embaixo da imagem tem a imagem, né, desse vírus, tá? E olha só, ele infecta, tá, células do sistema imunológico, ou seja, o linfócito T auxiliador. Ele é responsável pela imunização, né, pela produção de anticorpos do nosso corpo. Então, se a pessoa que está com HIV, esse vírus vai atacar essas células de linfócitos, vai matar, fazendo com que a sua imunidade baixa drasticamente, fazendo com que o seu corpo fique desprotegido para outras doenças oportunistas, tá? Geralmente a pessoa, né, com HIV morre por outra doença, nem necessariamente foi HIV. O HIV, ele abaixa a imunidade da pessoa, tá? Então, pacientes com baixa imunidade, né, deixa eles né, a mercê de doenças oportunistas, como herpes simples, é o que causa, né, ferimentos aí na região da boca, né? Tem a Candida albicans, tá, pessoal? Em outras palavras, é o famoso sapinho, tá? A pessoa que tem HIV, esse sapinho, ele fica, né, mais potencializado, por assim dizer. Tuberculose, pneumonia, doenças, pessoal, que geralmente o corpo pode, né, e consegue combater, pode levar até a morte uma pessoa aí que tem o HIV, tá? Então é perigoso aí. E olha só como é que é o ciclo de vida do AIDS, da AIDS. Primeiro, a gente tem um vírus extracelular maduro, ele tá ali e ele acaba infectando a pessoa. E olha só, pessoal, a partir do momento que ele se adere à membrana plasmática, o seu envoltório ele fica, né, aderido aqui. Então, só entra aí o nucleocapsídeo. O seu ácido nucleico é o RNA. Lembra que eu falei? Vai ver a ação da transcriptase reversa, aquela enzima lá, que vai transformar o DNA e vai transcrever aí essa molécula. Essa molécula, pessoal, vai para o núcleo. A partir que vai para o núcleo, pessoal, ele já faz parte aí do nosso ácido nucleico, tá certo? Fazendo com que ocorra outras produções de outras células, né? Assim, por assim dizer, do vírus, fazendo com que tenha um brotamento e liberação de novas partículas da HIV que pode aí infectar, né, outras pessoas. Uma situação também que eu falei é o antirretroviral, que ele vai fazer o quê? Vai inibir essa enzima, né? Transcriptase reversa, tá certo? Professora, mas por que não tem a vacina contra o HIV?
Olha só, pessoal, os estudiosos cientistas, eles até estudam, né? Eles têm aí as vacinas, tem os protótipos em teste. Só que o que acontece com esse vírus? Esse vírus, ele acaba sofrendo muitas mutações, fazendo com que a vacina que foi criada, ela se torne uma ineficaz, não é válida, né? Porque o vírus, ele se torna mais resistente, né? Fazendo com que a vacina que foi criada, né, não seja mais eficiente para esse vírus. É por isso que não consegue aí ter uma eficiência, né, uma eficácia nessa vacina. Infelizmente, né? Mas estão estudando ainda, né, para que tudo ocorra. Mas então, apesar de o AIDS não ter cura, ele tem o tratamento, tá? Isso aí é uma doença, né, causada pelo vírus. E olha só, em alguns casos, a reprodução de novos vírus em cada célula ocorre. Pessoal, temos 3 situações que o vírus da AIDS pode ocorrer. Forma de latência. Latência por quê? Existem casos, pessoal, de pessoas que vivem há 10 anos sem saber que tem HIV. Porém, ele faz a transmissão. Faz aí a importância de fazer exames para saber se tem ou não. Porque a pessoa que tem, às vezes ela não sente nada. Então ela consegue viver aí durante 10 anos pelo fato de que o vírus está lá latente, ele não se manifesta, mas ele transmite, tá certo? Então tem que ter cuidado aí. A gente tem uma segunda situação que é a reprodução controlada, ou seja, ela se reproduz lentamente, tá? Ou então ela tem a reprodução acelerada, causando aí até a lise celular. Para quem está acompanhando, lise aí é a morte da célula, tá? Então, tem aí os sintomas já afetados. Quais são os sintomas, professoras, do HIV? Pode ser fadiga, febre, né, alta, manchas vermelhas, pequenos pontinhos de manchas vermelhas no corpo, pode ter distúrbios no sistema nervoso central, que seria o quê? Dores de cabeças muito fortes, até encefalite também, tá certo? E também tem os inchaço, de crônico dos gânglios linfáticos, um exemplo que tenha no pescoço, né, que pode aí dar uma leve protuberância, tá? Então esses acabam sendo sintomas aí da AIDS, tá? Vamos falar de outra doença que é causada por vírus, tá? É a dengue, a doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente, tá? Então, temos a infecção inaparente da dengue clássica e temos também a dengue hemorrágica, tá, pessoal? Que, inclusive, é a mais grave que tem, pode causar a morte, tá? E também tem a síndrome do choque da dengue. O seu vetor, pessoal, é o mosquito Aedes aegypti, né? Ele carrega esse vírus. É ele que, né, faz a transmissão. E olha só, pessoal, quem é que faz essa transmissão são apenas as fêmeas, que são consideradas hematófagas. Que quer dizer o quê? Que vão se alimentar de sangue. Professora, por que elas se alimentam de sangue? Elas precisam do sangue, pessoal, para fazer a produção, né, dos seus ovos, que são depositados lá na água, né, para fazer a proliferação e tudo mais. Por isso, tem a importância de cuidar do quintal, derramar água parada, não ter, né, essa água parada dentro de casa, para não ter esse vetor perto da gente, tá? Então, é ele aí que leva consigo o vírus da dengue. Fora da dengue, né, tem a chikungunya e a zika também, ele é o vetor dessa doença, tá? E olha só, falando um pouco do seu agente etiológico. Ele é um vírus de RNA, considerado arbovírus do gênero Flavivirus, tá? São conhecidos 4 tipos de sorotipos: DEN1, DEN2, né, DEN3 e DEN4. Então, pessoal, olha só que informação importante. É por isso que não tenho a vacina contra a dengue. Porque eu tenho 4 tipos de dengue diferentes, porém muito semelhantes, tá? Então, não tem como fazer uma vacina para uma dengue, sendo que tu pegou outra. Então, não tem. E é muito difícil fazer uma vacina para que, né, englobe esses 4 sorotipos. Mas eles estão em estudo também. E olha só, uma pessoa que pega a dengue 1, né, ela vai criar anticorpos para ela. Ah, professora, eu peguei 2 vezes dengue, então tu pegou uma dengue diferente.
tá certo? Inclusive, pessoal, é até perigoso, porque tu pega uma vez, pega assim, engorda, é como se ela estivesse se potencializando, causando aí, podendo ficar até grave aí dentro do teu organismo, tá? Então tem que ter cuidado aí. Uma outra doença causada por vírus é a febre amarela. O vírus da febre amarela é um RNA, né? Vírus da família Flaviviridae, perdão, pessoal. Então, existe apenas um sorotipo do vírus. Isso quer dizer, pessoal, que tem vacina da febre amarela, tá? Então, o vírus da febre amarela tem como característica a viscerotropismo, pessoal. Aqui, pessoal, ele vai atacar o fígado, o baço, o rim, até mesmo o coração, tá? Então, aí ele causa complicações nesses órgãos. E neurotropismo também, ou seja, tá a ver aí, ele infecta mais especificamente o parênquima do cérebro, tá? Causando aí encefalite. E olha só como é que é o ciclo da febre amarela. A gente tem dois ciclos, silvestre e urbano. Aqui, pessoal, o neorreservatório, por assim dizer, natural é um macaco. Então, quem infecta, quem, né, faz essa parte aqui é um mosquito chamado de Hermagogus sabetes, tá? Então, tá ali, ele faz a infecção entre eles, tá? Então, esse vetor está infectado por vírus. E uma pessoa, um ser humano que não tomou vacina, né, não tem os cuidados, ele vai para dentro dessa mata. O que acontece? Esse mosquito que está infectado, ele acaba transmitindo e picando aí o ser humano. Beleza. O ser humano vem para a cidade e olha só, esse mosquito que não tem doença nenhuma, ele pica esse ser humano, né, que está infectado. Então, o ser humano, ele vai infectar esse mosquitinho, que é o Aedes aegypti. Olha ele aí de novo, tá? Então, o Aedes aegypti infectado vai passar para outros seres humanos que não são vacinados, né, não são infectados. Tá certo? Então, é desse jeito que ocorre o ciclo silvestre. A professora, mas o macaco transmite para o humano diretamente? Não. Nem humano para humano vai transmitir entre eles, não. É só através desses vetorzinhos aqui, tá certo? Que é por isso que tem que fazer o cuidado, né? Próxima doença é o sarampo. Ele é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e pode ser fatal. A única maneira de evitar o sarampo é por meio da vacinação, tá, pessoal? O vírus do sarampo é um RNA vírus que pertence à família Paramyxoviridae, né? E um membro aí do grupo morbilivírus, tá? Pessoal, aqui nesse caso não tem vetor. A transmissão é através da saliva, da tosse, né? Até pelo fato de estar falando, já é transmitido. Aí essas gotículas, né, ela acaba entrando no nosso sistema respiratório, na corrente sanguínea, e aí a pessoa fica doente, tá? Então, nesse caso aí, não tem vetor, é de pessoa para pessoa. Nos outros casos, né, temos vetores aí, tá certo? Então, esses aí são as principais viroses, tá, que pode acometer aí o ser humano. E olha só como é que cai nas questões de Enem, pessoal. Essa é uma questão do Enem de 2010. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, é a manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva, em média, 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS, que foi em 1980, até em junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS, né, até junho aí de 2006. Sendo as taxas de mortalidade crescente até meados da década de 1990 e estabilizando aí em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. A partir do ano de 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. Pessoal, a redução nas taxas de mortalidades devido à AIDS a partir da década de 1990 é decorrente de quê? O que fez essa taxa cair? Tentativa A.
do aumento do uso de preservativos nas relações sexuais que torna o vírus menos letal? Alternativa B, da melhoria das condições alimentares dos sorotipos, a qual fortalece o sistema imunológico deles? Alternativa C, do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV? Alternativa D, das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais? Alternativa E, das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus e a busca pelo serviço de saúde. Bom, pessoal, com a aula e com as informações que vocês têm, aqui você já marca a questão, que é a alternativa C, que é o do desenvolvimento de drogas que permite diferentes formas de ação contra o vírus HIV. No caso aí os medicamentos, coquetéis e tudo mais, tá? Aqui tu já cancelaria porque sabe que não tem vacina, tá? Então as outras questões também não tem a ver, tá? Próxima questão, 2019. Olha só. As fêmeas dos mosquitos, do mosquito da dengue, Aedes aegypti, têm um olfato extremamente refinado, além de identificar as coleções, de águas para oviposição. Elas são capazes de detectar de forma precisa e eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a sudorese. Após perceber o indivíduo, voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto sanguíneo, durante a qual pode transmitir o vírus da dengue. Portanto, o olfato desempenha um papel importante para a sobrevivência dessa espécie. Grandes informações importantes, pessoal. Então, medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessas modalidades sensorial inclui o quê? Aqui eu estou perguntando o quê, pessoal? Quais são as medidas que vai evitar que a fêmea chega, até mim através do seu odor? Quais são essas medidas? Alternativa A, colocação de telas nas janelas. Alternativa B, eliminação de locais de oviposição. Alternativa C, instalação de borrifadores de água em locais abertos. Alternativa D, conscientização para necessidades de banhos diários. Alternativa E, utilização de cremes ou pomadas como principais ativos. Pessoal, eu tô falando aqui qual é a medida que vai interferir, com que o odor dela ative, até porque o que é ativado? É o meu suor. Se ela tá sentindo o cheiro do meu suor, ela vem. Então, o que vai impedir, com que ela chegue até mim? É a alternativa E. É o único que fala aí, que é a utilização de cremes e pomadas como principais ativos, ou seja, vai disfarçar esse odor para que ela chegue até mim, tá certo? Então, fazendo a leitura, a interpretação, identificando os pontos principais que a minha questão me dá, você consegue acertar, tá certo? E a última questão é do Enem também, de 2015. Olha só. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencente ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para os vírus causador da dengue. Isso aí a gente viu, que a dengue tem 4 tipos. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquito, como a Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Olha só que informação interessante, Então, esse fato pode ser atribuído a quê? Por que a dengue não tem vírus? É essa questão que está me dando. Por que a febre tem e a dengue não tem? Olha só. Alternativa A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue? Não, B, a alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Alternativa C, menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que a do vírus da febre amarela. Alternativa D, presença de 2 tipos de ácidos nucleicos do vírus da dengue e somente um tipo de vírus da febre amarela. Pessoal, ácido nucleico é DNA ou RNA, não estou falando de sorotipo aqui não, tá? Então essa alternativa aqui já é errada. Alternativa E, baixa capacidade de indução da resposta imunológica
pelo vírus da dengue em relação à febre amarela? Também não, pessoal. Então, a única alternativa correta é a B, tá? A gente falou aí que a dengue, ela tem vários sorotipos, né? Então, é uma variabilidade antigênica de vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela, que é só um. É por isso que ela tem a vacina, tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tá ok? Bom, pessoal, então a gente encerra nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Coloquem em prática o conhecimento de vocês. Não esqueça de acessar as nossas plataformas para ficarem por dentro dos nossos materiais e conteúdos, tá? Então a gente se vê na próxima aula e tchau, tchau!